Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amigo, amiga, louvemos ao bom Deus por nos ter dado Jesus, sua palavra viva. Sábado, dia 26 de abril, oitava da Páscoa. A primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, de 13 a 21. O salmo responsorial é o Salmo 117. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 16, de 9 a 15. Primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé junto deles o homem que tinha sido curado e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saísse para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo, e o fato se tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe mais ainda entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João, e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham um meio de castigá-los por causa do povo. Pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoam pelas tendas dos fiéis. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Abri-me vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças a Deus. Sim, esta é a porta do Senhor. Por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes, e vos tornaste para mim o Salvador. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia! Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não acreditaram naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A superação da incredulidade por parte dos primeiros discípulos aconteceu mediante um penoso caminho trilhado pela comunidade a fim de entender o que se passara com o Senhor. Não dava para acreditar que estivesse vivo quem fora vítima da horrenda morte de cruz. As imagens do Mestre desfigurado pelas torturas, cravado na cruz, com o lado perfurado por uma lança, estavam ainda demasiadamente vivas na memória dos discípulos, para que pudessem dar crédito ao que falava a respeito da ressurreição de Jesus. O testemunho de quem havia dado o passo da fé era sumamente desprezado. Quando Maria Madalena comunicou aos discípulos, tristonzinhos e imersos em pranto, que o Senhor estava vivo, eles não lhe deram crédito. Igualmente não acreditaram nos 2 discípulos que tinham tomado consciência da ressurreição de Jesus, enquanto voltavam para o campo. A incredulidade dos 11 não foi superada após a refeição com o Mestre. A censura que lhes dirigiu por serem duros de coração valeu também para todos os que persistiam em lastimar a morte do amigo, sem se darem conta de que algo novo havia acontecido. Era urgente deixar a incredulidade de lado, pois tinha uma grande missão a cumprir: ir pelo mundo inteiro e proclamar o Evangelho a toda criatura. O conteúdo da Boa Nova a ser anunciado consistia exatamente no fato da ressurreição do Senhor, e que por meio dela era possível obter a salvação oferecida pelo Pai a cada ser humano. Oremos. Pai, livra-me da incredulidade que me impede de ser proclamador da ressurreição de Teu Filho Jesus, por quem nos é oferecida a Tua salvação. Amém. Você ouviu o Evangelho Nosso de Cada Dia. Uma produção e apresentação de Cícero Roberto. Texto do Padre Jaldemir Vitório.